Um menino colecionador de bonecas Monster High? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Cole, mais conhecido aí no mundo bonequístico como colecionador de MH, e hoje eu vim trazer o vídeo da minha coleção, né? Na verdade, não da minha coleção, mas da história da minha coleção, que eu já tô prometendo esse vídeo há muito tempo, principalmente para quem acompanha as minhas lives, né, que são diárias. Então, finalmente eu vou trazer esse vídeo contando toda a minha experiência com o começo da coleção de Monster High que eu tive desde quando eu era lá pequeno. Por isso que o título do vídeo é Um Menino Colecionador de MH, porque na época eu era uma criança, hoje em dia não, né? Hoje em dia eu já tenho 25 anos, gente, sim, e ainda coleciono Monster High, então acreditem, vocês também vão ter as suas coleções se ainda não têm. E aqui então essa é a minha coleção, né, gente? Então aqui eu tenho algumas bonecas que fizeram parte do princípio da minha coleção. Então, eu vou começar falando algumas coisas sobre a Frank, que foi a primeira. Depois a gente teve também a Dina Fire e depois o Invisibility. Na verdade, então, a gente tem que começar, né, pelo começo. Por onde a gente começa? Pelo próprio começo. Eita glória! Eita glória, 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 glória! Quando eu era pequena, eu assistia muita televisão, né, gente, que passava lá, animação, filme e tudo mais, e Monster High era um comercial que passava direto na TV. Então, a gente olhava aquelas bonecas e ficava realmente, assim, surpreendido com a beleza delas, e elas eram muito diferentes de tudo que a gente já tinha visto antes. Que naquela época era só Barbie, bonecas assim, ditas mais normais, humanas, eu digo, né, gente? E aqui não, aqui nós temos bonecas filhas de monstros, como a Frank, que é filha do Frankenstein, a Dina Fire, que é filha do dragão chinês, por mais que tenha uma discussão aí, que eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, e também o Invisibility, que é filho do Homem Invisível, e sim, ele não é um fantasma. Então não demorou muito tempo para que eu começasse a acompanhar os vídeos, né, os canais que tinham com bonecas, referentes também a Monster High no YouTube na época. E o canal que eu mais acompanhei, o que eu mais me inspirava, com certeza era o Aino Vlog, né, que era a Aino, só que ela tinha um canal o canal dela, no caso, tinha um outro nome no começo, que era Monster High Reviews BR. Eu acompanhava muito, gente, ela vinha, ela pegava aqui, daí vamos pegar o Invisibility, daí ela mostrava o boneco com todos os detalhes, tudo que vinha. Realmente era um review ali pro YouTube. Eu era apaixonado pelos vídeos, assim, demais. Eu assisti todos do canal dela, com certeza. Infelizmente, hoje em dia, ela não grava mais vídeos, também não tem mais esses vídeos para assistir. Muitas vezes eu procurei, porque eu queria muito reassistir os vídeos dela, mas infelizmente todos foram excluídos realmente, né? Mas tudo bem, né, gente? A pessoa não é obrigada a deixar um vídeo lá se não se sente confortável em deixar. Mas assim, foi com ela que eu aprendi a fazer boy wash, que eu faço hoje nas minhas bonecas. Foi com ela que eu aprendi muita coisa realmente referente a esse mundo de bonecas, mesmo na época eu não tendo nenhuma boneca de Monster High, que eu não tinha começado a minha coleção ainda. Além dela, eu também assistia a Júlia Silva, também do Felipe Calisto, que também eram canais que tinham coisas de Monster High, relacionado a Monster High, mostrando as bonecas que era o que eu mais gostava de ver, com toda certeza. Eu não era tanto de acompanhar os canais que faziam stop motion, mas eu acompanhava alguns também, mas não lembro o nome aqui para dizer no momento para vocês. E agora sim, gente, eu coloquei aqui a Frank e também a minha Frank básica, as duas aqui, que na verdade essa é a primeira da minha coleção e eu já vou explicar por que que o cabelo dela tá cortado. Então, agora vamos entrar na história que eu sempre prometi e falei que tem várias reviravoltas e acreditem, vocês vão confirmar que realmente tem muita reviravolta. Gente, eu tô mostrando aqui mais a minha mão, mostrando as bonecas também, porque eu não mostro meu rosto até hoje, porque eu sou professor e não me sinto confortável ainda em aparecer nos vídeos, né? E eu sei que meu perfil é pequeno comparado a várias pessoas, mas a gente nunca sabe quando alguém vai ver o vídeo e vai reconhecer a gente em algum lugar. Então, por esse motivo, em trabalhar em escola com crianças, que eu não mostro o meu rosto. Mas eu converso sobre tudo, só não falo meu nome e não mostro o rosto. O restante é tranquilo. Tá bom, então, gente, por eu ser, claro, um menino, né, em ter bonecas, as pessoas não viam como
uma coisa correta, vamos dizer, né. A maioria das famílias não gostariam que os seus filhos brincassem com bonecas ou tivessem bonecas, e sim carrinhos e outras coisas assim. Claro que isso é completamente errado, então vamos entrar aqui na história, senão a gente vai fugir e vai falar sobre outras coisas, né, gente. E daí na minha cabeça eu nunca ia poder ter uma coleção de Monster High, né, ter uma Frank como essa, que era um dos meus sonhos, então eu pensei: "Não, nunca vou poder ter uma Monster High, porque eu sou um menino, e meninos não têm bonecas, né". Era o que as pessoas falavam, então era o que a gente acreditava, então eu fiquei pensando um jeito, como eu poderia ter uma boneca se eu não posso ter? Então tinha 2 coisas aí, a religião e também esse negócio de meninos não podem ter bonecas. Então, depois de um tempo eu comecei a pensar, o que eu poderia fazer para ter a coleção que eu tanto sonho? E daí eu ficava pensando em 1000 estratégias, assim, de como eu faria para ter essa coleção. Então uma vez eu pensei: "Ah, vou ter um armário com um cadeado que eu vou fechar quando eu sair, quando eu for trabalhar, ir para algum lugar, e eu só vou abrir ele quando eu estiver sozinho com o meu quarto, com a chave da porta trancada", algo desse tipo, né, gente, cabeça de criança, a gente vai pensando em várias coisas. Na época eu não trabalhava, eu era uma criança, eu tinha o quê? Uns 12, 13, 14, não, 12, 13, de 11 a 13 no máximo, assim. Não, 14 já não vamos chegar nessa idade, mas por aí, de 11 a 13 anos, por esse meio que aconteceu toda essa história que eu vou contar pra vocês. Então, nesse meio tempo, eu também fazia natação, agora estamos com as 2 aqui, ó, as 2 que eu já vou explicar por que que tem 2. Eu fazia natação, gente, toda terça e toda quinta, daí no começo eu ia e voltava de ônibus, depois de um tempo eu comecei a ir e voltar de bicicleta, no caso. Então vamos guardar essa informação, que vai ter nessa história, então guardem a informação da natação. Vamos lá. E daí assim, gente, criança sempre tem ali um cofrinho, né, na maioria das vezes, que guarda uma moedinha, guarda outra. Então eu pensei: "E se eu começar a juntar dinheiro, um dinheirinho aqui, um dinheirinho que ganha aqui, um realzinho, 2, 50 centavos, 10 centavos, ir juntando e realmente juntar até o valor de uma boneca". Então essa era a minha ideia, juntar o dinheiro e comprar uma boneca escondido. Eita, será que deu certo essa minha ideia? Não façam nada escondidos, crianças, eu só tô contando a minha versão e a minha experiência, que na época foi o que eu achei que eu deveria fazer. Não recomendo, não mentem pra ninguém, não mentem para os seus pais, não façam coisas erradas, mas eu tô explicando aqui a minha experiência, né, como eu sempre prometi que eu ia falar. Às vezes eu ganhava R$ 20, R$ 10, R$ 50 em datas comemorativas, ou R$ 5, R$ 1, e eu ia juntando, né, até que eu percebesse que estivesse perto do valor que eu precisava. Então quando estava mais ou menos ali por uns R$ 150, eu já sabia que estava próximo, porque a boneca na época, uma básica como essa Frank aqui, por exemplo, gente, era mais ou menos R$ 159,90, mais ou menos não, era esse valor, no mercado que eu sempre comprava as bonecas. Vou ver se eu deixo uma foto aqui do mercado que eu sempre comprei e que existe até hoje, só não tem mais Monster High, infelizmente. Então, quando eu vi que esse meu cofrinho estava pronto para abrir e pegar esse dinheiro, foi o que eu fiz. Então, assim, gente, eu peguei um dia lá qualquer que eu fui pra natação e eu já tinha o dinheiro, muitas moedas, notas e tudo misturado. Então eu pensei: "Vai ser hoje". Daí eu fui, gente, fui pra natação normalmente, participei da natação ali, como sempre eu fazia, né, e daí depois eu me organizei, coloquei minha roupa, tudo mais, e eu deixei a bicicleta lá no bicicletário, se eu não me engano que se fala, né, e daí eu deixei a minha bicicleta lá. E pedi pra moça da recepção falando que eu precisava no mercado, que a minha mãe tinha pedido e que depois eu voltava pra pegar. E daí foi aí que eu peguei um ônibus e fui pra esse mercado, comprar as Monster High, né, comprar minha primeira Monster High que eu queria muito, que era um sonho. Então eu peguei o ônibus e fui, gente. Fui, cheguei lá, tinha um lado, assim, de uma prateleira, assim, no mercado era só Monster High, então tinham várias. Na época eu vi várias Franks, tinha também a Draculaura, Claudine, muitas outras. E eu fiquei várias ho não, acho que no máximo 1 hora, um pouco menos, vendo qual que eu ia pegar. Porque assim, a minha favorita era a Frank, né, que era a principal que sempre aparecia ali, então na época era a que eu mais queria, então foi ela que eu peguei.
E daí tá, daí eu cheguei lá no caixa, né, pra entregar a boneca pra comprar, daí entreguei aquelas moedas aradas, tanta coisa, a mulher pensou: "Meu Deus, aonde que vem?". Claro que eles devem ter ficado felizes, né, que troco em mercado é sempre bom, ainda mais na época que não existia Pix. Não, gente, não existia Pix. Então eu faço pixes. Eu faço pixes. Mas às vezes eu me pego pensando assim: o que que essa vendedora pensou com uma criança indo comprar uma boneca, cheio de dinheiro ali, diferente um do outro, né, não era tipo R$ 150, uma de 100, uma de 50. Eu acho muito estranho, né, porque quando eu ia no mercado, eu sempre ia com o valor que desse para o que eu ia comprar, não várias moedas e tudo mais. Aí você eu fico pensando, a mulher deve ter pensado: "O quê?". Mas assim, gente, então continuando, né. Agora eu deixei até aqui, porque foi essa boneca aqui que eu comprei nesse dia, tá. Ela tá com roupas, né, como assim? Como ela foi a minha primeira da coleção, eu não quero deixar ela guardada, assim, de qualquer jeito, então eu botei roupas que eu tinha aqui separadas, né, só nela pra dizer que ela tem alguma roupa. Um dia eu acho que eu vou comprar uma roupa de alguma versão da Frank pra deixar nela, sabe. Porque como ela foi a minha primeira realmente, a dessa história, então não tive coragem de me desfazer, né, porque na época eu cortei o cabelo dela e ficou dessa forma aqui. Mas eu já vou contar o porquê que o cabelo dela foi cortado, né, no caso, quem cortou fui eu e eu vou explicar o porquê. E daí eu pedi pra moça ali do caixa embalar essa boneca como se fosse um presente, né, porque assim, eu ficava pensando, né, vão ver eu comprando uma boneca, eu pensei: "Não, vou fingir que é pra dar pra alguém de presente". E daí ela foi lá, viu se tinha, mas não tinha nenhum papel, parece que estava em falta, e daí eu levei ela assim mesmo, coloquei dentro da minha mochila, né, eu levava uma mochila pra natação com roupa, tudo mais ali, né, perfume, essas coisas pra se organizar lá antes de ir embora. E daí eu coloquei ela lá dentro da mochila, peguei o ônibus, voltei pra academia, peguei a bicicleta que estava lá no bicicletário e fui pra casa da minha amiga, né, de uma amiga minha, que na época eu estava numa escola de bairro, então eu tinha muitos amigos que moravam próximos a mim. Então essa minha amiga, ela morava no caminho e eu ia muito na casa dela. Então eu pensei: "Vai ser um ótimo álibi pra minha mãe não achar estranho eu ter demorado pra chegar em casa". E na época também meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, assim, né, nesse dia, no caso, na terça, minha mãe também trabalhava, que ela não trabalhava todos os dias da semana. E daí, eh, eu fui na casa da minha amiga, fiquei um tempo lá com a boneca na mochila, não mostrei pra ela, que eu não mostrei pra ninguém. E daí eu cheguei em casa, tal, e pensei: "Aonde eu vou colocar essa boneca? Ninguém pode ver ela". E daí, onde eu pensei assim: "Ah, eu tinha uma caixa de madeira com divisórias, então na parte maior eu botei a boneca e na parte menor eu coloquei os acessórios e a caixa eu joguei fora. E daí eu deixava lá em cima do meu guarda-roupa, que eu tinha um guarda-roupa que tinha a parte de cima. Hoje em dia, é aquele guarda-roupa feito sob medida e não tem como colocar em cima, né, mas na época é. E daí de vez em quando eu pegava ela, colocava pra baixo, né, brincava um pouco com ela, mexia, lavava e guardava novamente, principalmente nos dias que meus pais estavam trabalhando, que eu estava ali em casa sozinho e daí era o momento que eu mexia nela, por enquanto que era só a Frank. E daí assim, depois de um tempo, eu pensei assim: "Ah, eu vou comprar uma outra boneca, vou guardar de novo, deu certo, vai dar novamente". Então eu peguei, guardei meu dinheiro, novamente a mesma coisa, R$ 159. Fui um dia pra natação, peguei o ônibus e fui comprar a minha segunda Monster High da coleção, que foi a Dina Fire. E daí sim eu fiquei com a Dina Fire, né, uma Monster High que eu queria muito, mas na verdade nesse dia eu fui pra comprar a Rochelle Scaries, que eu assisti o filme Scary, gente, umas 30 ou mais vezes, então eu queria muito ela. Só que no dia que eu fui não tinha essa boneca no momento, estava em falta, e eu vi a Dina Fire, e eu gostei muito dela, achei ela linda, e ela também tinha no filme, que a Rochelle estava com a roupa de Scaries, né, que a Dina Fire apareceu nesse filme. Então eu peguei ela, mesma coisa, levei pra casa, fiz o pagamento e fui na casa da minha amiga, fiquei um tempo lá e vim pra casa, joguei a caixa fora e guardei ela junto com a Frank. No dia que eu comprei a Dina Fire, por exemplo, eu tinha uma prima, né, tinha não, eu tenho uma prima ainda que ela tá viva. E nesse dia ela ficou me esperando, eu contei pra ela, ela sabia da minha Frank que eu tinha mostrado, que no caso ainda era essa com a roupa da básica, né, gente, com a roupa dessa daqui, ó, que tá aparecendo aqui no cantinho.
E daí, ela ficou me esperando sentada num muro, na época tinha um muro baixo na minha casa, ela ficou lá sentada me esperando. Daí eu cheguei, a gente abriu junto, a gente acabou brincando um pouco também, que eu tinha os Max Steel, e daí tinha também as bonecas e outros brinquedos, a gente ficou ali brincando, e de vez em quando ela vinha em casa e brincava, e ela nunca saiu, ela nunca contou pra ninguém, pelo menos do que eu sei. Então era essa minha prima, da família da minha mãe, que sabia, e também uma prima da família do meu pai que também sabia, eram as únicas 2 pessoas que sabiam até esse momento. Então, gente, nessa época eu tinha apenas a Frank básica completa e a Dina Fire básica completa, essas 2 que vocês estão vendo aqui no vídeo. No caso essa com as roupas e realmente os acessórios que estão nessa outra aqui de trás que eu tô mostrando. E daí eu pensei: "Vou juntar novamente", então eu fiquei juntando esse dinheiro novamente para comprar mais uma boneca. No dia daí nesse eu não fiz a mesma saga que eu sempre fazia, dessa vez eu fui no centro um dia sozinho, já era um pouco maior, acho que eu devia ter uns 14, 14 anos talvez, daí eu fui no centro, não sei por que, não lembro, só sei que eu ia fazer alguma coisa lá, eu acho que eu fui no dentista, na época eu comecei a ir sozinho no dentista, e daí, gente, a idade pode estar um pouco errada, não lembro muito bem sobre a idade, mas era mais ou menos isso. E daí eu fui lá, fui na loja Americanas que tinha lá, né, foi de Americanas, e daí lá eu fui ver quais que tinham, lá também tinha muitas bonecas, e daí até que eu vi o Invisibile, que no caso está aqui, que vai aparecer no vídeo também agora, deixa eu acrescentar ele aqui. E daí eu pensei: "Se eu comprar um boneco Monster High eu vou poder mostrar", então eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu juntei o dinheiro e comprei de surpresa o Invisibile. E daí como era um boneco, né, gente, então pra ela, de boa, mesmo sendo um monstro, né, ele não é muito, né, nenhuma boneca de Monster High é realmente, eh, horrível, né, elas são maravilhosas, mas eu digo parecidas realmente com um monstro de verdade, né. Então eu peguei o Invisibile, comprei e tal, e nessa época eu tinha um canal no YouTube, ó, já vem desde essa época de Monster High, que eu postava os reviews das minhas bonecas, que no caso era só essas 3 até o momento, e daí nesse canal eu postava reviews, às vezes uns stop motions de dança também que eu postava, na época não era tão forte os direitos autorais ainda. Só que nesse canal, gente, eu comecei a postar vídeos, na verdade, filmes de Monster High. Eu colocava um fundo, deixava o filme menorzinho, comecei a colocar filmes de Monster High para as pessoas assistirem no YouTube. Então, com o tempo, o meu canal caiu, né? Ele foi excluído do YouTube por direitos autorais do filme. Então, a Monster High tirou um canal meu do ar por postar filmes de Monster High nele. Peço desculpa, Mattel, por favor, me manda uma bonequinha de presente. Mas é isso, né, gente. Daí eu perdi esse canal com 15.000 inscritos, gente, um pouco mais de 15.000 inscritos. Fiquei muito triste na época, mas acabei não criando outro pra fazer tudo novamente, não tive vontade na época. E eu também, como só tinha apenas 3 Monster High, eu não sabia mais o que fazer de conteúdo, né, não que 3 Monster High não seja uma coleção, gente, é como eu sempre falo pra vocês, não é a quantidade de bonecas que você tem que diz se você é um colecionador ou não, é o amor que você sente se você tiver aqui, ó, apenas a Dina Fire, você tem amor por ela, gosta de ter uma coleção de Monster High, então você é um colecionador e pronto, independente da quantidade que você tenha. Calma que eu militei um pouco. Então na minha coleção agora tinham Frank, Dina Fire e também o Invisibile. E daí o Invisibile podia ficar no meu quarto, na minha prateleira tranquilamente, agora as outras 2 continuavam escondidas, gente, eu brincava e escondia elas. Não façam isso, não tô falando pra vocês fazerem, só tô contando mais uma vez a minha história com Monster High, como eu falei que eu prometi há muito tempo que eu ia contar, né. E daí, gente, com o tempo eu pensei: "Vamos achar um lugar mais escondidinho pra elas". Então as 2 eu coloquei na mesma caixa embaixo de uma cômoda. Sabe aquelas cômodas que antigamente muita gente tinha no quarto, que era uma superfície reta em cima, gavetas, aí tinha geralmente uma sapateira junto e umas gavetas grandes, daí você colocava roupas ali. E daí eu achei um lugar tirando a última gaveta, tinha um cantinho lá que eu consegui enfiar essa caixa, e daí lá elas ficaram por muito tempo. E daí assim, gente, como eu comecei para o ensino médio, primeiro ano, a gente vai esquecendo um pouco de algumas coisas, então eu dei uma esquecida de Monster High por um bom tempo, sem lembrar das bonecas e tal. E nesse meio tempo, eu ia muito pra igreja ainda na época, e daí eu fui num retiro da minha igreja. E daí tá, passou o tempo do retiro, eu fiquei eu acho que uns 2 dias lá, se eu não me engano, nesse retiro, a gente dormia e tudo mais.
E daí quando eu voltei desse retiro no domingo, eu cheguei em casa e minha mãe tinha feito uma faxina, meu pai, uma faxina no meu quarto, tinham pintado parede e tudo mais, e adivinha? Eles acharam a caixa com a Frank e com a Dina Fire. E nessa época eu já devia ter o quê? Uns 15? Acho que uns 15 anos, não sei se eu tinha 16 ainda, não lembro. Eu acho que eu estava no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. E daí tá, daí na hora, assim, de pensar: "Meu Deus, o que que eles vão fazer?", eles foram bem tranquilos, eu falei que eu ia dar essas bonecas pra uma prima minha. Daí eu falei que eu ia dar as 2 pra uma prima minha, que vinha muito na minha casa, que estava sempre aqui, né, que na verdade a mãe dela é minha prima, foi criada com a gente aqui e tudo, e daí quando ela engravidou muito cedo e essa menina vinha muito pra cá, que ela é afilhada da minha mãe. E daí eu falei que eu ia dar pra ela, só que daí eu usei uma coisa, eu vou dar as bonecas pra ela não, antes de falar isso, vamos calma gente, eu me enrolei aqui, espera um pouquinho. E daí nisso que eu falei pra minha mãe que eu ia dar pra minha prima quando ela viesse na minha casa, eu falei que ia dar, só que assim gente, como eu era uma criança ainda, não me julguem que eu era uma criança na época. Uma criança que eu digo, gente, era a mentalidade realmente de criança ainda que eu tinha. E hoje em dia parece que as coisas estão tudo muito rápida, né, nessa época 14, nessa época, né, gente, não faz tantos anos, faz 10 anos, né, não faz tanto tempo assim. Mas eu digo que as coisas estão muito rápidas hoje em dia, né. Quando eu tinha 15, a gente era muito criançona ainda, sabe. Daí eu peguei a minha Frank, peguei ela e pensei: "Se eu não vou ter, ninguém mais vai ter". Foi esse momento que eu fui no banheiro, peguei a tesoura da minha Frank não, peguei a tesoura da minha casa e rapei o cabelo da Frank. Cortei, gente, eu fiz até um corte, ó, conceitual. Eu comecei a fazer o corte, depois eu me arrependi de ter cortado, na primeira parte que eu já cortei, já me arrependi, mas não tinha mais pra onde correr, então eu finalizei o corte dela e ficou esse corte assim, ó. Então essa é a grande reviravolta, gente. Sim, a minha Frank original, a primeira que eu tive na coleção, eu cortei o cabelo porque eu teria que dar pra minha prima, porque ela não ia mais ser minha. Só que assim, daí agora você tá pensando: "Tá, mas como que tu tem ela ainda na tua coleção se tu deu pra ela?". Porque assim, ela vinha muito na minha casa, e daí eu pensei: "Ah, eu vou dizer que ela não pode levar, porque ela vai estragar as bonecas na casa dela, então ela vai deixar aqui, e quando ela quiser vir, ela vem pra brincar com a boneca". Então elas ficaram aqui, né, ela e a Gina Fire não foram pra minha prima, e elas ficaram aqui comigo, bem maravilhosas até hoje em dia. Gente, a Frank tá desse lado por um motivo, tá, agora sim eu vou dizer. E daí, depois de um tempo ali, né, que passou isso, minha prima foi crescendo e tal, e daí depois desse tempo eu coloquei elas dentro de uma mochila e elas ficaram lá por muito tempo. E daí teve mais um pulo temporal aí, vamos dizer. Lá em 2021, quando eu comecei a acompanhar vídeos curtos, a Marina, que postava vídeos de coleção de Monster High, ela postava a coleção dela, limpando elas e tudo mais, eu comecei a amar os vídeos, maratonei todos e pensei: "Por que que eu não volto a colecionar Monster High?". Daí eu peguei elas de volta, lavei elas, comecei a comprar boneca e tudo mais, e vocês estão vendo como tá minha coleção aí. Semana passada saiu o vídeo da coleção atualizada 2025, então vão lá assistir se ainda não assistiram. E após isso, eu comprei uma Frank, né, uma Frank Wave 2, que era a mesma, e coloquei todas as roupas e acessórios da minha original nessa com o cabelo não cortado. E daí essa daqui virou a minha Frank manequim, e eu comecei a ter não, eu comecei a fazer como uma Frank básica essa, com os acessórios da minha primeira. Então, só realmente a boneca que não é da época que eu contei pra vocês, o restante, os acessórios, a pulseira, tudo, eu não perdi nada, gente, eu cuidava muito de verdade, assim, sempre cuidei muito dos meus brinquedos. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha coleção, da história, na verdade, da minha coleção de Monster High, como eu comecei, as reviravoltas. Sim, eu falei que era uma história cheia de reviravoltas e bem diferente. Uma coisa que eu falei no vídeo passado e algumas pessoas pediram pra me falar sobre o sorteio que teve da Cat, então, tô pensando em fazer um vídeo, mostrando a Cat, fazendo meio que um review da Cat G1 e conversando um pouquinho com vocês também sobre esse sorteio. Daí eu tenho algumas fotos para mostrar também, falar da onde que foi, quem fez o sorteio, por que que eu ganhei. Teve até a pessoa que ganhou, que
né, o que precisava fazer, a pessoa acabou roubando e tiveram que dar um prêmio para outra pessoa. Então eu vou explicar tudo para vocês se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo também. Mas então é isso, gente. Então esses foram meus primeiros da coleção de Monster High, esses 3 personagens, né, 2 Franks por conta do que eu já expliquei para vocês no vídeo. Então é isso. Mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curte, comenta, ativa o sininho, né, para que eu consiga continuar trazendo vídeos para vocês, tanto aqui os vídeos longos, né, queria tentar trazer um na semana pelo menos, ainda não vou fazer promessas, mas vai que eu consiga, né, quem sabe seja uma meta aí para 2025. Então é isso, gente, por enquanto os vídeos, se tiverem vídeos, vão sair na quarta-feira, por volta das 3, 2 horas da tarde, e se caso ao mudar alguma coisa, eu decidir realmente que eu vou trazer toda semana, eu explico para vocês com mais detalhes. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo e tchau! Quero deixar um recado aqui para quem me acompanha nas lives e acharam que eu não ia trazer o vídeo. Tá aqui gravado e postado, se ficou grande o problema é de vocês que pediram. Tô brincando, gente, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau! Fui!